Então, irmãos e irmãs, estamos já agora no 5º dia da oitava do Natal. Então, ainda estamos celebrando essa solenidade maravilhosa, que é o nascimento do Salvador. E a liturgia da palavra hoje nos apresenta, até vai ficar redundante, né? Nos apresenta a apresentação do Senhor no templo, né? Onde Maria e José levam Jesus. E é interessante como Lucas vai descrevendo, e ele fala várias vezes uma frase que para nós hoje é muito importante. Ele vai falando, olha, Maria e José levaram a Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Ele diz, conforme está escrito na lei do Senhor. E à medida que ele vai falando, ele vai repetindo essa frase, olha, oferecer um sacrifício, como está ordenado na lei do Senhor. E aí vai adiante, olha, quando trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, e essa lei é com L maiúsculo, né? É a lei de Deus. Então Maria e José que vivem e cumprem os mandamentos de Deus. Então, agora a gente faz um olhar sobre a primeira leitura, que é essa carta, a primeira carta de São João. Como é que São João começa? Ele diz, olha, para saber que conhecemos Jesus, e esse conhecer na Bíblia nós sabemos, significa ter intimidade com o Senhor, ter comunhão com Ele, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Então a gente vê que na própria família de Nazaré vivia plenamente essa realidade. Eles viviam conforme e colocavam em prática a lei do Senhor, aquilo que o Senhor ordenava. Colocavam em prática a sua palavra. Então vivia conforme a palavra. E o Senhor Jesus, Ele vem cumprir tudo aquilo que o Pai, né, me ordenou, vem fazer a vontade do Pai, vem cumprir tudo aquilo que era, toda a profecia a seu respeito, Ele vem cumprir. Então a gente vê que Jesus, nele se cumpre toda a palavra, e Ele é a palavra que se encarna. Maria diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. A gente vê que José era chamado justo. Por que justo? O justo na Bíblia significa aquele que faz a vontade de Deus. Então coloca em prática a vontade de Deus. Então a gente vê que esse amor do Senhor, que nós temos pelo Senhor, tem uma consequência, tem uma atitude nossa. Tá? Então São João diz que aquele que ama a Deus, que conhece a Deus, procura colocar em prática aquilo que ele ensina. Os mandamentos, sabemos, os 10 mandamentos, eles vêm de Deus para nós. E a essência desses 10 mandamentos qual é? Onde Jesus sintetizou, que envolve todos, ele diz, onde se baseia toda a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo. Depois ele vai dizer, como Ele nos amou, isso que vos ordeno, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente vê o que São João vai dizer na carta, ele vai levar na direção do amor. Ele vai dizer, olha, o critério, né, naquele que guarda a palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, e que é verdadeiro nele e em vós. E ele vai dizer, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz,
e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Então a gente vê um critério bem importante para nós aqui, São João fala. Ou seja, ele vai agora sintetizando essa comunhão com Jesus, porque ele que vai dizer, né, que Deus é amor. Nessa mesma primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer isso: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece com Deus. Então a gente vê um critério bem claro: amar a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, a consequência disso é amar o meu irmão. Eu procuro amar o meu irmão, porque o amor que Jesus coloca no meu coração me leva a amar o irmão, me leva a amar o outro. Então, né, se no meu coração está cheio de raiva, de ódio, né, não estou em comunhão com Deus, porque Deus é amor. Ele me leva a amar, o Espírito Santo, nem que fala São Paulo na carta aos Romanos, né, derramado nos nossos corações, derramou o amor de Deus no nosso coração. Então, se eu estou em comunhão com esse amor, eu vou amar. Vou lutar, vou cair, mas eu vou querer, vou me dar conta que eu não amei, vou me confessar, vou voltar, vou lutar para amar. Então não dá para a gente, por exemplo, praticar coisas apenas, que até são boas, mas se eu estou com raiva, com ódio no coração, né? Se eu digo que eu amo a Deus, mas no meu coração está cheio de falta de misericórdia, de falta de perdão, eu estou fazendo todas aquelas coisas todas, por exemplo, para aparecer, por orgulho, né? No fundo eu quero, né, até prejudicar alguém com aquelas minhas atitudes, eu não estou preocupado em amar a Deus, ou não ligo isso, Senhor, eu te amo, mas eu vou lá depois, eu faço tudo como nada, o ensinamento de Jesus não me diz nada, eu vou colocando em prática aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, uma vida totalmente voltada para mim mesmo. Então não tenho comunhão com Deus. Então cuidado é esse, a minha comunhão com Deus me leva a uma atitude concreta. Essa é a nossa conversão. Então, se eu amo a Deus, e se o amor de Deus está no meu coração, eu estou com comunhão com Deus, a consequência disso é, como diz São João, é começar a lutar na minha vida para quê? Para proceder como Jesus procedeu. Então o Espírito Santo ele vai me conduzir para que eu proceda semelhança de Cristo. Isso significa ser cristão. Qual é a característica do cristão? Qual é o nosso modelo? Jesus. A maneira de ser do Cristo deve ser a maneira do cristão. Isso nos identifica. Até no início se falava isso, né? Até Jesus falou isso, né? A maneira como nós amamos é que deveria ser a nossa identidade de cristãos, como nós amamos as pessoas, como amamos a Deus, né? Que se traduz na vivência dos mandamentos, enfim, como nós já refletimos. Então, fica agora uma coisa, um critério importante para nós, para a gente refletir, né? Então, por exemplo, se você está de mal com alguém, o que o amor de Deus no seu coração está clamando? O que Deus está querendo de você? Que você perdoe essa pessoa. Se faz muito tempo que não confessa, é muito tempo, ou tem consciência que sabe o mandamento de Deus, sabe que, por exemplo, que cometeu um pecado grave. O que tem que fazer? Confessar. Então, para quê? Para que volte essa comunhão. Aquele que ama a Deus, coloca em prática, procura colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E aí o próprio Jesus nos diz isso. Ele diz: olha, não adianta dizer Senhor, Senhor, se não faz aquilo que eu peço. Jesus só é Senhor na nossa vida quando o critério para a nossa ação passa a ser Ele. O critério para a nossa decisão da nossa vida,
que nós vamos fazer ou não é Ele e a sua palavra. Enquanto nós temos uma vida assim totalmente independente, fazemos aquilo que nós gostamos, ainda Ele não é o Senhor pleno ainda na nossa vida. Então agora Ele vai ser Senhor pleno quando o critério da nossa decisão, da nossa ação, passa a ser fundamentada nele e na sua palavra, naquele que Ele nos orienta para o nosso dia a dia. Ali então eu deixo de fazer alguma coisa, vou fazer, não vou fazer, segundo aquilo que o Senhor me ensina e me mostra a fazer. Aí então nós podemos dizer: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Aí estamos, como diz São João, em comunhão com Jesus, procedendo como Ele procedeu, como Ele ensinou. A vida de Jesus passa a ser também o nosso critério. Então vamos pedir agora a Jesus que nos fortaleça nessa etapa do Natal, o tempo de alegria, de esperança, renove as nossas forças, nos alimente com a sua palavra, derrame o seu Santo Espírito no nosso coração, nos fortaleça nesse processo de conversão cada vez maior, para que a gente possa um dia, como Deus deseja de nós sermos santos como Ele é santo. Vamos fazer um breve momento de silêncio agora, ao final, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.